Brasil é palco, luz e truque. Roteiro velho, cena suja e figurino novo. Mas toda farsa tem um furo, e é por ele que o povo olha de novo. Se o poder fala alto, a gente fala junto. Se a história repete, a gente muda o assunto. A voz pública, tambor e caneta. Quem mente na cúpula cai na sarjeta. A voz pública, risada e rebelião. Explica o Brasil e cutuca a contradição. Entre leis e jeitinhos, pobre e promessa. O povo segue embaixo, mas não se dispersa. O microfone muda de mão e o roteiro muda de direção. Olá, cidadão! Vou contar para vocês a história de um país que adora uma fantasia. A fantasia de que somos uma república. Sim, uma república. Res pública. Coisa pública. Soa lindo, não? Uma poesia cívica. Só que no Brasil a coisa pública tem dono. Pois é, sempre teve dono. E não é você. Na verdade, vários deles. E eles se reúnem todos os dias num ritual que a gente chama de os 3 poderes. Não é aquela cartilha chata da escola. Esquece o equilíbrio perfeito. Aqui a gente pratica a dança das cadeiras giratórias. O executivo é o cara que senta na cadeira mais alta e descobre que ser rei não é ser Deus. O orçamento tem que negociar. As leis têm que passar pelo legislativo. A casa das 1000 portas. O balcão de negócios onde a vontade do povo vira moeda de troca. Onde projetos morrem afogados em uísque. Pegou a referência? E nascem monstros em acordos de gabinete. E o judiciário? O judiciário. A caixa preta do Estado. A toga que embaixo do sol tropical suja. E como suja? Mas, espera aí. Antes que você pense que é tudo uma grande máquina de moer esperanças, né? Calma com o niilismo aí, tá, gente? Calma! Vamos abrir um parênteses, né? Porque cair no conto do tudo é igual é a armadilha preferida do sistema. Sempre foi. O palco dos 3 poderes não é uma lei da física. É uma arena de luta. Luta de classes. E em toda a nossa história, sempre houve quem subisse nesse palco não para sambar, mas para tentar arrebentar o roteiro. Lembram do Partido dos Trabalhadores? Pois é. Aquela turma que veio da fábrica, da periferia, das comunidades eclesiásticas de base. Gente, estamos aqui até hoje, né? Eles chegaram com um projeto na mão, virar o jogo. E aí, descobriram o Estado Hidra. Lá vai, outra referência. Metem uma cabeça, as outras 2 mordem. O legislativo engole e cospe projetos. O judiciário barra e interpreta. Aprenderam na pele a lição de Florestan. Não basta chegar ao poder, é preciso desmontar a máquina. E aí veio a contradição mais dolorosa. Para governar, muitas vezes é preciso pactuar com a estrutura que se jurou transformar. A roupa suja do poder gruda. Alguns se perdem no labirinto. E nós temos visto muitos se perderem nesse labirinto. Em nome do tudo ou nada. Em nome seja lá do que for. Outros continuam na trincheira, fazendo a boa e velha luta. Mas vejam bem, a tentativa
tentativa muda a paisagem. O Bolsa Família não saiu da cartola de um tecnocrata. Saiu de décadas de pressão popular. A nossa pressão popular, a do Partido dos Trabalhadores, também. As cotas raciais não caíram do céu. Foram conquistadas na porrada, no debate, na insistência. A mensagem não é tudo é igual. A mensagem é mais complexa e mais esperançosa. A luta é assimétrica, mas não é impossível. A direita joga com as armas do establishment. A esquerda, quando é verdadeira, joga com as armas da história. Organização popular, pressão de rua, pedagogia política. E eu detesto esse nome verdadeira, sabe? Mas existem... Tá sendo tão evocada ultimamente, né? Eu sou a verdadeira, a primeira do meu nome. Não sou só um grãozinho de areia nisso tudo. E o sistema, ele não é monolítico, ele racha. E é nessas rachaduras que a semente brota. Foi assim com as diretas, com a Constituinte, com cada direito que você tem hoje. Então, da próxima vez que você vê um político no palanque, um ministro no plenário, ou um magistrado no tribunal, lembre-se, você não está só vendo um ator. Está vendo um campo de batalha. Um campo de batalha sutil, mas que leva a nossa luta de classes para dentro dessa arena. O palco, não se iludam, continua sendo deles. Mas o roteiro está em disputa. E o final a gente escreve na luta. Porque explicar o Brasil é um ato político. Fazer rir dele também. Mas transformá-lo, isso é revolução. Muito obrigada, né? Curte, compartilha, ativa o sininho, comenta aí toda aquele... E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Porque a luta continua. Apesar dos pesares. Isso aqui é como eu posso dizer, é um manifesto. Um manifesto da voz pública, política, notícias e institucional. Nunca foi necessário fazer esse manifesto, porque tudo estava ainda muito novo. A gente estava testando, né, as coisas. Tem sido magnífico compartilhar tantas coisas, aprender tantas coisas, porque, como diz Paulo Freire, né, vamos freirear, né, o ensinamento é cá, lá. Paulo Freire sempre diz isso. Eu ensino, eu aprendo e a gente retroalimenta. Não a educação bancária. Não. Não. Tá? A gente freia, a gente coloca marxismo nisso aqui, a gente luta, a gente é petista e não petista isso, ou petista aquilo. A gente só é petista. E dentro da nossa ótica de ser petista, a gente não ataca petista, independente de qualquer coisa. Quer falar? Fala no interno. A gente não precisa ficar pessoalizando e PCBRRRR ando. Né? Não acho que vale a pena. Então, se alguém espera que eu diga alguma coisa sobre alguma coisa, eu não vou dizer. Porque isso sempre foi a minha prática política. Eu reclamo no interno. Eu puxo a orelha no interno. Eu recebo os feedbacks no interno. A gente discute sobre isso o tempo inteiro. E isso não é demérito. Isso não é vestir nenhuma... Odeio caixinhas, tá?
Então, se for preciso gritar, a gente grita. Se for preciso reclamar, a gente reclama. Se for preciso escutar calado, a gente escuta. E a gente tá freireando, porque eu amo essa palavra. Adoro freirear. Então, vamos que vamos de novo. E aí, dessa vez, é o fim mesmo. Obrigada, gente. Obrigada. A voz pública, batida em palavra, o riso é arma e a dúvida é brava. A voz pública, o palco é de todos, porque entender o Brasil é o começo de mudar seus modos. Explicar o Brasil é ato político, fazer rir dele também. Se o poder fala alto, a gente fala junto. Se a história repete, a gente muda o assunto. A voz pública, tambor e caneta, quem mente na cúpula cai na sarjeta. A voz pública, risada e rebelião, explica o Brasil e cutuca a contradição. Entre leis e jeitinhos, ordem e promessa, o povo segue embaixo, mas não se dispersa. O microfone muda de mão e o roteiro muda de direção. A voz pública, batida em palavra, o riso é arma e a dúvida é brava. A voz pública, o palco é de todos, porque entender o Brasil é o começo de mudar seus modos. Explicar o Brasil é ato político, fazer dele também.